E aí, meus lindos, beleza? Cine Truta na área. Hoje, pra falar de Black Exploitation. Black Exploitation. Black Exploitation é o quê? É um movimento? É uma cena? É uma tendência? Talvez tudo um pouco, né? Tudo um pouco dessas coisas, mas com certeza é um conjunto de filmes dos mais descolados já produzidos na história do cinema. Hoje eu queria falar com vocês sobre esse, aqui eu vou chamar, de movimento que marcou muito o cinema americano e é completamente influente até hoje. A gente está falando aqui, talvez, do momento mais representativo afro-americano na história do cinema americano. Então, é o maior movimento de cinema negro da história? Talvez. É um pouco relativo, né? Porque o cinema africano é tido como um cinema negro. Todo o cinema africano por si só não é um cinema negro. Fica aí questionamentos, mas isso é para outro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Black Exploitation. Então, claro, de uma forma mais introdutória, a gente precisa entender um pouco desse contexto, né, político, cultural, social que aconteceu nos Estados Unidos. A gente está falando aqui do início dos anos 70. No final dos anos 60, a gente teve, né, um momento inteiro ali, de quase uma década, na verdade, de luta intensa por melhorias nos direitos das populações negras dentro dos Estados Unidos, que vinha de um regime separatista bizarro lá dentro, e a gente teve ali a ascensão de grandes ícones, né, como o Malcolm X, como o Martin Luther King e tal, que representam muito bem essa época e são ícones dessa luta até hoje. E aí, dentro dessa sociedade que estava um pouco mais aberta para essas expressões negras, não só dentro do cinema, né, mas muito nas artes como um todo, na música também, a gente tinha a explosão do R&B, do soul, da Motown. No cinema, a gente precisava, né, aquele momento precisava de algo que fosse realmente sedimentar esse posicionamento da população negra dentro da sétima arte. Então, sim, a Blaxploitation é um movimento de afirmação da identidade negra. É uma espécie de, né, condensação dessa imaginação poderosa de representação. Mas como assim condensação, imaginação e representação? Condensar porque a gente tinha ali uma espécie de agrupamento de diversas características que eram atribuídas à população negra dentro do que a gente chama de cinema. Então, assim, a gente tem que condensar, já que o cinema naturalmente não vai conseguir abarcar tudo, tem que dar uma espremida ali para conter. E talvez até por isso os filmes da Blaxploitation sejam tão intensos, que eles estão apertando esse conjunto de características. Mas essas características, elas dizem sim a população negra na realidade? É um ponto extremamente relevante. Por isso eu trago aqui imaginação, porque ainda parte desse espaço imaginativo sobre essas características. Então muitas delas não necessariamente vão ser colocadas ali dentro da realidade, mas elas partem desse imaginário, que também vai ser representativo de uma forma positiva, mas em alguns pontos negativa. Então sim, é uma condensação da imaginação muito poderosa dessa representação e, né, representatividade. Então, a Blaxploitation, ela tá num lugar muito interessante dessa necessidade de gritar essas angústias das mazelas do cotidiano negro naquele momento, de mostrar, né, as tensões raciais, a violência policial, a precarização de necessidades básicas, né, para uma vida digna. Mas tudo isso alinhado a esse desejo de realizar a fantasia do cinema numa perspectiva negra. Os super-heróis, os grandes detetives, as histórias intensas de superação e redenção têm nesse momento, né, a intenção de emular a Hollywood clássica, agora preta. Então a gente tem sim esses pontos que detalham sobre o cotidiano negro e suas mazelas naquele momento de um Estados Unidos ainda muito, muito desigual, mas a gente tem alinhado a essa questão social a representação dessa Hollywood clássica, só que agora preta. Então essa fantasia de, né, ocupar esses espaços que antes eram da população branca, dos super-heróis, dos detetives, das histórias de superação e redenção, agora ocupados pelas pessoas negras. Então a gente vê que essa união gera realmente o que a gente conhece como Blaxploitation. Ah, então os filmes da Blaxploitation eram igual os filmes feitos por brancos na Hollywood clássica, só que agora feitos por população negra? Não. Não é tão simples assim. Além disso, os filmes tinham características específicas para além da representação e representatividade da população negra.
Os filmes, alguns deles pelo menos, tinham bastante experimentação formal. Os filmes têm, né, uma forma de lidar com o espaço urbano muito próprio. O filme tem uma povoação intensa, então geralmente tem muitos personagens que fazem parte daquelas histórias. Os filmes têm figurinos bonitões, super estilosos, que sim, estavam relacionados ao estilo da população negra também. O filme tem o uso de gírias da comunidade negra muito intensa e principalmente as trilhas sonoras pretas que são, porra, espetaculares, que traziam aí grandes autores, né, da época. Porra, a gente tá falando aqui, meu amigo, está falando aqui James Brown, Curtis Mayfield, Marvin Gaye. Então, assim, a gente tá falando de uma união de características para além do ver o negro em tela. É como se vê, como ele se veste, aonde ele vive. Ó, ó, ó a frase. Guarda isso aí que eu falei, tá? Mas sim, onde ele vive, como ele fala e o que ele escuta. Por que guardar essa frase? Porque, claro, que essa questão da representação, ela é divisiva. Porque para muitas pessoas, e principalmente para uma parte dessa comunidade negra, os filmes da Blaxploitation viam o negro de uma forma animalesca, de uma forma violenta, né, que não contribuía para destituir da população negra certos estereótipos raciais bizarros. Então, para uma parte sim da população negra, inclusive alguns institutos e grupos da época se pronunciaram publicamente contra a Blaxploitation, parecia que o filme da Blaxploitation tratava o negro como onde eles vivem, o que eles comem, o que eles vestem, o que eles falam. Então, sim, a Blaxploitation também não foi um movimento unânime dentro da comunidade negra, e é bom que se coloque isso pra gente entender que movimentos cinematográficos, no geral, não necessariamente fazem parte e sempre se encaixam na história da forma mais bonita possível. Da forma mais assim, é porque o neorrealismo italiano foi maravilhoso, incrível por isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nunca é tão simples assim. E principalmente aqui, quando envolve um movimento que está tão, né, enraizado em questões sociais. Então vamos lá. Acho que essa era a introdução que eu queria fazer, para deixar bem definido, de certa forma, em resumo, o que era Blaxploitation. E claro, a gente vai falar aqui de alguns dos principais filmes. Esse vídeo vai ser dividido em parte 1 e parte 2, daqui a pouco eu vou explicar o que vai ter em cada parte. Mas vamos começar a brincadeira? Vamos começar a brincadeira. Marco inicial. Qual é o marco inicial da Blaxploitation? O marco inicial da Blaxploitation é Sweet Sweetback Badass Song. Badass Song. Nome maravilhoso, fantástico, fantástico. Esse é considerado o marco inicial do movimento. Ele é bem do início dos anos 70 e é um filme que herda ali muito da psicodelia cinematográfica que tomou os anos 60 e a arte no geral, né, naquela época. Então o filme tem muita experimentação com a forma, com a estética. Além disso, o filme já estabelece o inimigo geral, comum da Blaxploitation, que ficou conhecido como The Man. Então você vai ver no início do filme, tem uma cartela que já fala, pô, esse filme é dedicado a os irmãos e as irmãs que sofrem nas garras do The Man, que basicamente era o sistema, ou o homem branco, como você queira colocar. Então aqui a gente tem um filme que é considerado o marco inicial do movimento, mas na sua essência ele ainda é um filme sobre fuga, né? Ele não é um filme sobre enfrentamento desse The Man. É um filme sobre um personagem que foge constantemente o filme todo. É um filme sobre essa fuga constante e sobre a caça. E aí eu acho que é perfeito. A história às vezes escreve as coisas de forma perfeita, né? Talvez por coincidência, talvez não. Mas acho que é perfeito para ser o marco inicial da coisa. Porque justamente no início era a fuga. No início, né, a população vai sendo caçada por esse sistema, pelo Demen. E ao longo do filme vocês vão perceber que a postura vai mudando. Então, sim, ainda é um filme que não traz de forma tão intensa, pelo menos, esse enfrentamento. E mais do que ser, né, o início do movimento, é como se o filme fosse a representação do porquê o movimento existir. É essa angústia entalada que até então se desencadeava apenas em fuga. Mas a partir de Sweet Sweater, é difícil, é um trava-língua. Sweet Sweetback Badass Song, as coisas vão mudar. Então tá aqui. Marco inicial da Blaxploitation, vai assistir. Depois eu queria trazer o filme que é basicamente o maior marco do movimento, talvez o mais icônico de todos. Shaft! Trilha absurda do Isaac Hayes, absurda. Enfim, Shaft é o ícone do movimento, né? Ele é a representação do badass. O cara pega a mulher pra porra, conhece os caminhos da polícia e conhece os caminhos do crime também. Então ele é o cara que tá sempre um passo à frente. Sempre, né, na esperteza. E aí, claro, pode reforçar o estereótipo do negro malandro. Então sempre perceba que a gente tá caminhando aqui em alguns espaços que não são unanimidade de forma alguma dentro dessas discussões, porque são discussões complexas. Então, voltando para Shaft, né,
O Shaft, ele tá reiterando esse cinema clássico branco do noir, do cinema de ação. Pensa um filme do Lee Marvin, por exemplo, só que com um homem negro como personagem. E claro, todas as características e denotações que vêm dessa mudança. Mas Shaft, velho, ele é, tipo assim, muito astuto, tá ligado? Muito perpicaz. E ao mesmo tempo, ele não leva desaforo pra casa. O cara tá sempre pronto ali, ó, pra mandar alguém se fuder. O moleque é poucas. Poucas. Então, assim, essa representação do negro badass, você pode dizer, por um lado, que vai estereotipar, por um lado, você vai dizer que, tipo assim, porra, como é bom ver essa persona poderosa em tela, sendo um homem negro. A sensibilidade urbana do Gordon Parks, que é o diretor do filme, é incrível, né? Incrível, incrível, incrível. Ele tem, como eu falei, um modo de enxergar a própria cidade que ficou muito marcante no movimento e se repetiu muito dali pra frente. O Gordon Parks, eu queria abrir esse parêntese aqui. Na verdade, eu vou deixar pro final. Vou deixar pro final. Vamos continuar. Cenas de ação são bem maneiras, tem muita energia. Tem uma escolha final lá, né, que tem um tiroteio dentro de um prédio pelos andares, assim, as escadas. É muito marcante, assim, é muito da hora. E claro, eu acho que Shaft é a trilha sonora mais icônica do movimento. A música tema do filme, quando já começa com aquela guitarra funkeada. Vou parar com isso. Eu vou parar, tá? É maravilhoso, é espetacular. E o que eu ia falar do Gordon Parks, agora sim, é que o Gordon Parks, ele tem essa sensibilidade urbana e pela vivência da população negra, porque ele veio de anos e anos como fotógrafo. Isso é algo que eu não vejo as pessoas falarem, infelizmente, mas o Gordon Parks é provavelmente o fotógrafo negro um trabalho mais relevante na história. Não tô brincando, não tô brincando. Recomendo vocês seguirem Gordon Parks Foundation no Instagram, né, que é a instituição que toma conta do acervo dele. E, tipo assim, o cara fotografou muito Muhammad Ali, o Malcolm X, o Louis Armstrong, o Duke Ellington. Então, assim, é um cara que tinha uma posição muito intensa, próxima de grandes pessoas da comunidade negra naquele momento. O trabalho do Gordon Parks é, assim, genial, genial, completamente fantástico, absurdo, é de uma sensibilidade única. Assim, como fotografia, ele era realmente um monstro, um monstro. Monstro sagrado, um monstro sagrado. O Gordon Parks, inclusive, já vinha desenvolvendo esse olhar sobre, né, a comunidade negra, a relação dela com o crime, muito antes de ir para o cinema. Ainda na fotografia tem um ensaio dele espetacular, onde ele retrata algumas das vivências de um dos chefões do crime ali no Harlem. Essas fotos são absurdas. Depois de Shaft, a gente vem para Superfly, que novamente é também um dos filmes mais icônicos do movimento, e ele sedimenta outras características que deixaram, né, o movimento muito famoso. O Superfly, ele representa muito bem o início dessa era do enfrentamento, porque o Shaft, o lado dele era meio que o lado próprio dele. Ele é mais individualista e a onda dele é, tipo assim, mano, eu não tenho lado, eu estou acima dos lados, eu sou acima do sistema. Enquanto o Superfly, mesmo que, ok, ainda de forma individualista também, ele já tem muito mais intensa essa questão do The Man, essa questão do enfrentamento. É também um dos filmes mais icônicos, como eu disse. O Preach, que é o protagonista, é o estilo em pessoa. O cara é dripado até o talo, mano. Porra, sobretudo, chapéu, o bigode dele, coisa fina. E o Superfly, ele é, sim, muito relevante, porque ao mesmo tempo, né, que ele glamoriza esse status do homem negro fodão, galante, esperto, dono de um império, com um carro absurdo e roupas lindas, o filme ainda é a história de fuga, mas dessa vez não da violência branca, como no Sweet Sweet Badass Bad Song, mas sim do crime. Uma fuga, né, que requer um enfrentamento. O Preach, ele sabe que seu destino como um traficante negro muito provavelmente é a morte. No filme tem um personagem que saiu do crime e mesmo assim é morto, né, pelo quanto ele sabe, como se fosse impossível se desvencilhar. É um enfrentamento mesmo pela liberdade. Mesmo que sendo badass e fodão, o crime é uma armadilha para ele. É uma ascensão, né, que é uma ascensão problemática. Então Superfly tem debates e diálogos muito críticos sobre esses pontos e, novamente, no meio dessa arquitetura estilizada de gênero da Blaxploitation. Então, assim, esse é um filme que já traz esse enfrentamento, que já encaixa esses debates de uma forma muito precisa, tem diálogos espetaculares sobre, mas, como eu disse, ainda está emulando alguma coisa do cinema clássico hollywoodiano, só que dessa vez na perspectiva negra. Por último, hoje, na parte 1, eu vou falar de Across 100 Street. Esse é o famoso filme de assalto,
heist movie da Blaxploitation. Ele navega nesses pilares dos clássicos de assalto, só que novamente incorporando isso no sabor expressivo do movimento. Talvez seja um dos filmes que, até por acoplar muito bem, né, dentro desses pilares clássicos que eu falei do heist movie, melhor gera essa sensação de representação, de ocupação de espaço. Mas não só por isso, porque o filme também é muito massa, é muito divertido. Ele tem dinâmica, ele tem personagens carismáticos. O tiro tem, mano, tem tiroteio onde o pau quebra. Tem uma cena de perseguição maravilhosa, né, ambientada na área mais pobre do Harlem, que é uma área que ficou quase icônica pra gente hoje, tendo visto muito cinema desse momento ali. Aqueles prédios desocupados, os prédios são habitacionais, eles são todos iguais ali. Aqueles terrenos baldios, muros quebrados, tráfico acontecendo a céu aberto, onde a desigualdade se expressa ali tão intensamente, pô, parece que você tá vendo os cenários da Alemanha no pós-guerra, no filme do Rossellini, tá ligado? Então, Across the 100th Street ainda tem, né, uma das músicas mais marcantes do movimento, que é a música tema. Então é isso, fica aí mais uma recomendação pra vocês. 3 filmes, quanto? 4. Falei de 4 filmes nessa primeira parte. Eu já dividi, tá tudo certinho, o que vai pra primeira, o que vai pra segunda, tá? Mas eu acho que são 4 filmes interessantes, como essa abertura inicial, pra quem nunca viu, ou pra quem já viu, mas tem muito tempo e quer ver de novo. Pra quem viu ontem e fala assim, pô, velho, gostei, me empolguei, vou ver de novo, porque, porra, agora eu vou pensar em outras paradas. A onda é essa, a gente tá sempre refletindo. Não é isso? Não é mesmo? Então, assim, tá aí as recomendações. Ô, Tritru, o que é que vai ter na parte 2? Na parte 2 a gente vai falar sobre as mulheres na Blaxploitation, são uma parte muito importante do movimento. Eu vou falar também sobre os meus filmes favoritos da Blaxploitation. Não são esses? Não é Shaft. Shaft é pica. Superfly também. Mas não são esses. Vou falar do revival da Blaxploitation que aconteceu nos anos 90 e nos anos 2000. Vou falar sobre o cinema de horror na Blaxploitation. Também tinha, tá? Também tinha, não era só cinema de gênero de ação, não. Também tinha horror. E vou também indicar algumas pérolas escondidas. Onde será que elas estão? Estão na parte 2 desse vídeo. Porque a parte 1, meu amigo, vai ficando por aqui. É nóis!